Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Ó, eu sou a Patrícia e eu vim aqui hoje em nome dos meus colegas, né? Que é a Juliana, o Lucas e o Terezinha, para a gente poder esclarecer um pouquinho sobre uma dúvida que gerou na nossa última aula do sábado a respeito do plástico e o risco que ele oferece para o meio ambiente. Aí eu vou falar aqui um pouquinho e desde já eu agradeço vocês pela atenção e estou disposta, né? Estamos, na verdade, dispostos a esclarecer qualquer outra dúvida que venha a surgir, ou na nossa próxima aula, ou na nossa sala lá de interação também, tá bom? Então, a gente infelizmente está cansado de ver nas redes sociais, nos telejornais, né? Enfim, de ver e ouvir como que a gente sofre no período de chuva, né? Com alagamentos, banheiro entupido, deslizamentos, e isso ocorre por vários fatores. Elevação da temperatura do planeta, que é causado por causa do efeito estufa, que é causado por causa da, das queimadas nas matas, nas florestas, e também por causa da ação humana, né? Que não que as outras não sejam ações humanas, mas eu falo por questão mesmo de educação, de princípio, que são os lixos que são jogados em qualquer lugar, né? Na outra aula, como eu havia dito aqui anteriormente, foi levantada uma questão a respeito do plástico no meio ambiente. E o plástico, quando ele não é descartado de forma correta, né? Ele vai para os bueiros, vai para os aterros sanitários, ele vai para as florestas, para as ruas, para os oceanos. A gente vê em várias situações aí de peixes, né? Que morrem por causa de lixo humano. E com plástico não é diferente. Garrafa PET, palitinho de pirulito, saquinho de pipoca, saquinho de chips, sacola de supermercado. Então, nossa, é o que mais a gente vê. E à medida que se decompõe, né, no meio ambiente, os plásticos eles liberam gases que provocam o efeito estufa, né? E isso contribui dessa maneira para a mudança climática e para o aquecimento do planeta. Então, quando a gente fala em reciclagem, 9% de todo o plástico produzido, ele é reciclado. Esses são apenas alguns dos impactos causados pelo plástico no meio ambiente, né? Na nossa natureza, assim. E quais são os outros impactos, assim, ambientais causados por eles, né? E o que a gente pode fazer, gente, para poder reverter isso, reverter esse cenário? Qual que é o nosso papel como cidadãos, né? Até mesmo para a gente poder compartilhar isso dentro de casa para que as coisas não aconteçam do jeito que está acontecendo e a gente cuidar um pouco mais do nosso meio ambiente. A gente acha que a gente não está sendo atingido diretamente quando a gente descarta um papelzinho de bala de plástico no chão que ele entra para dentro do bueiro, mas aquilo ali, se tem um galinho de árvore que impede ele de ir embora, aí vem um outro plástico que agarra nele, aí vem um outro galinho de árvore ou qualquer outra coisa, e nisso vai acumulando, acumulando, faz uma barreira e entope um bueiro, por exemplo. Então, assim, a gente é culpado, sim, a gente tem essa responsabilidade, sim, de tomar cuidado com o lixo, né, que a gente descarta, a forma como a gente descarta o lixo. E hoje aqui, por exemplo, a gente está falando do plástico. O quão é grave a gente jogar o plástico em qualquer lugar. E são inúmeros os impactos, né, que o plástico causa na natureza. Tem uma estimativa de que são descartados 8 milhões de plásticos de toneladas nos oceanos, desequilibrando completamente o ecossistema marinho, né? E prejudicando os animais que ali vivem. E aqui eu dei o exemplo, né, apenas do descarte do plástico, onde ele entope bueiros, por exemplo, né, que ele corre, né, entre rios e mares, mas a poluição plástica, ela afeta também a qualidade do nosso ar, do nosso solo, do sistema do fornecimento de água, principalmente.
uma vez que o descarte incorreto na natureza, né, ele polui o aquífero e os reservatórios. Então, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado, né, com o descarte do plástico. E a reutilização e a reciclagem são processos assim, fundamentais para garantir, né, que os problemas causados pelos plásticos na natureza, eles não cresçam ainda mais, não aumentem ainda mais. Então, a reutilização do produto significa dar uma nova utilidade, que foi um dos assuntos que a gente abordou, né, no sábado passado, para um item já usado. Então, assim, evitando um novo processo de fabricação daquele produto, né, fazendo dele matéria-prima para produzir alguma outra coisa. E nisso aumenta a vida útil dos materiais, produzindo com menos recursos. É, Agora eu queria compartilhar com vocês aqui, estudando sobre isso, né, para poder falar com vocês. Eu descobri uma empresa que chama Lar Plásticos. Ela também está contribuindo com o futuro do planeta, porque sendo sustentável, né, em fontes renováveis, minimizando desse modo a utilização dos recursos naturais. Isso porque todo o material utilizado no processo de injeção de provenientes do plástico que seriam descartados no meio ambiente. Então, recebendo esses materiais de empresas, né, de coletas seletivas, associações de catadores, sucateiros e refugos industrial, né, refúgio industrial, além de reaproveitar a sobra dos materiais de fabricação para a geração da própria matéria-prima dessa empresa. Eu entrei no site da Lar Plásticos e de cara eu achei uma frase muito interessante deles que é qualidade que transforma. A fabricação dos nossos produtos obedece às rigorosas normas de qualidade, pensando no futuro e na prevenção do planeta, minimizando o uso de recursos naturais, né, dando prioridade para a utilização de fontes renováveis em sintonia com a natureza. Então, assim, eles falam, né, que eles oferecem confiabilidade e o menor custo-benefício para os consumidores. Achei super interessante isso. Tem uns videozinhos lá, tem umas matérias, um processo de produção também que eles mostram. E assim, uma quantidade imensa de plástico, imensa, que vocês não acreditam, assim, de tudo quanto é forma. E eles utilizam isso como matéria-prima, que foi o que a gente conversou um pouquinho na hora passada, né? Na hora não, na aula passada. Bom, pessoal, é isso. Eu fico por aqui e até o próximo podcast nosso. Até mais. Obrigada.